Eles estão na OTAN porque a OTAN é crucial não apenas para a defesa da Europa, mas também para a defesa dos Estados Unidos. Para que os Estados Unidos permaneçam seguros, é preciso um Ártico seguro, um Atlântico seguro e uma Europa segura. Sabemos que China e Rússia estão cada vez mais ativas no Ártico. Existem 8 países que fazem fronteira com o Ártico. 7 são membros da OTAN. São Finlândia, Suécia, Noruega, Dinamarca, Islândia, Canadá e os Iuari. E há apenas um país que faz fronteira com o Ártico fora da OTAN, que é a Rússia. Portanto, o presidente Trump e outros líderes estão certos. Precisamos fazer mais lá. Precisamos proteger o Ártico contra a influência russa e chinesa. Foi exatamente isso que os embaixadores da OTAN decidiram fazer em setembro. Assim como a zona de conflito, diretamente do Fórum Econômico Mundial em Davos, Suíça, eu sou Sarah Kelly. Estamos aqui com o secretário-geral da OTAN, Mark Rutte, o presidente da Polônia, Karol Nowak, o presidente da Finlândia, Alexander Stubb, a presidente do Banco Europeu de Investimento, Nadia Calvinio, e o CEO da Sanofi, Paul Hudson. Sejam todos bem-vindos e muito obrigada por estarem conosco. Agora, essa questão, será que a Europa pode se defender? Realmente veio à tona, ameaçando aliados sobre a Groenlândia. Enquanto aguardamos que Trump faça uma declaração em apenas algumas horas, houve muita discussão nos últimos dias, não apenas sobre o potencial de uma guerra comercial com a Europa, mas também até mesmo sobre o colapso da própria aliança da OTAN. E com isso, senhor, secretário-geral, gostaria de começar com o senhor, porque com os Estados Unidos ainda é um garantidor da segurança europeia. Os aliados europeus da OTAN estão reféns das exigências de Trump? Ouça, a OTAN desde 1949 é a Aliança Transatlântica. E acho que precisamos ter muito cuidado ao considerar o fato de que os EUA e o Canadá não estão apenas na OTAN. Para evitar o erro histórico que os EUA cometeram, em sua própria visão, após a Primeira Guerra Mundial, que foi se retirar do cenário mundial. E então o longo braço da história alcançou novamente os Seychelles, novamente na Segunda Guerra Mundial, sem querer repetir o erro deles. Eles estão na OTAN porque a OTAN é crucial não apenas para a defesa da Europa, mas também para a defesa dos Estados Unidos. Para que os Estados Unidos permaneçam seguros, é preciso um Ártico seguro, um Atlântico seguro e uma Europa segura. Todos os militares e políticos nos EUA sabem disso, e realmente devemos estar atentos. A Europa está segura, sim, devido ao que faz dentro da OTAN, mas também pela forte relação transatlântica. Conhecemos a história e o que está em jogo. Sobre as dinâmicas atuais, reflita sobre isso. Você já pensou que veria um membro da OTAN ameaçando a integridade de outro? Agora, o primeiro-ministro da Groenlândia diz que um ataque não pode ser descartado. Ouça meu papel como secretário-geral da OTAN. Quando há tensão dentro da aliança, isso já aconteceu no passado entre Grécia e Turquia. Houve outros momentos em que houve tensão, então meus antecessores sempre adotaram a postura de não comentar isso publicamente. Isso é impossível. Por que isso é impossível? Porque assim que eu fizer isso, não poderei mais ajudar. De alguma forma, com outros, é claro, não apenas eu, mas obviamente com outros líderes, basicamente para aliviar a tensão, para desescalar, etc. É por isso que você não vai me ouvir comentar. Você pode ter certeza de que estou trabalhando nessa questão nos bastidores, mas não posso fazer isso publicamente. Então, desculpe, nenhum comentário sobre a jovem Groenlândia. Bem, às vezes comentários de bastidores se tornam ao público de várias maneiras, como vimos nos últimos dias. Isso é verdade. Você mencionou segurança no Ártico. Independente da disputa pela Groenlândia, a dinâmica na OTAN mudou. Ontem, Macron disse: estamos mudando para um mundo sem regras. Será que tudo isso não prejudicou de forma fundamental os alicerces da OTAN? A confiança compartilhada e os valores compartilhados? Claro, vejo que existem essas tensões no momento. Não há dúvida. Não vou comentar sobre isso, mas posso lhe assegurar que a única maneira de lidar com isso é, no fim das contas, com diplomacia cuidadosa.
Portanto, declarações minhas não vão acrescentar nada aqui. No Ártico, o presidente Trump e outros líderes da OTAN estão certos. Precisamos defender a região, pois as rotas marítimas abrem-se. Sabemos que China e Rússia estão cada vez mais ativas no Ártico. Existem 8 países que fazem fronteira com o Ártico. 7 são membros da OTAN. São Finlândia, Suécia, Noruega, Dinamarca, Islândia, Canadá e os IUARI. E há apenas um país que faz fronteira com o Ártico fora da OTAN, que é a Rússia. E eu diria que há um 9º país, que é a China, que está cada vez mais ativa, na região do Ártico. Portanto, o presidente Trump e outros líderes estão certos. Precisamos fazer mais lá. Precisamos proteger o Ártico contra a influência russa e chinesa. Foi exatamente isso que os embaixadores da OTAN decidiram fazer em setembro. Estamos trabalhando nisso, garantindo que coletivamente defenderemos a região do Ártico. Gostaria de falar sobre a Polônia agora. Vocês tradicionalmente têm sido extremamente pró-americanos ao buscá-los como garantidores da segurança na Europa. Você mencionou a questão da Groenlândia, um comentário que entendo que fez na semana passada, envolvendo a primeira-ministra dinamarquesa e o presidente Trump. Só para resumir, você ainda mantém essa posição após os eventos recentes? Claro, os Estados Unidos da América são o aliado bilateral mais importante da Polónia, mas também valorizamos muito a OTAN. Fazemos parte da OTAN e nos sentimos responsáveis pela OTAN. Esta é a maior aliança da história do século XX. Eu penso, como Mark Rutte, que a OTAN é estável, a OTAN está se solidificando, mas nós, claro, reconhecemos alguns problemas em relação à Groenlândia. E eu estou olhando para o problema da Groenlândia pelo lado estratégico. Temos os chineses, temos os russos. Nós sentimos na Polónia a ameaça russa há 3 séculos, inclusive, e nós entendemos isso completamente no flanco leste da OTAN. E se passarmos a considerar agora, senhoras e senhores, que o PIB global é integralmente constituído por exatamente 15% de o envolvimento da União Europeia e uma parcela de 15% do envolvimento do governo dos Estados Unidos, mas em termos de segurança, os Estados Unidos da América pagando 65% pela OTAN, e europeus 35%, temos que considerar o que Donald Trump diria sobre segurança, porque ele é responsável pela segurança mundial como líder e gostaria de apoiá-la. Você acha mesmo que pode ficar de fora disso? Não. Você realmente acha que consegue ficar fora dessa briga? Você realmente acha que... Quer dizer, não é este o momento para a solidariedade na Europa? Não seria essa a chave para uma resposta unida e forte? É necessária solidariedade na Europa, mas também é necessário construir boas relações transatlânticas. Eu acho que as relações transatlânticas são muito importantes. Sabemos na Europa, Alex, todos os meus amigos europeus sabem quantos erros a Europa cometeu depois. E antes de 2022, Donald Trump tentou convencer nossos parceiros europeus de que precisamos consolidar nossa aliança. Além disso, a voz que ele possui é fundamental, por causa do ponto de vista financeiro, estratégico e também geopolítico. Eu, naturalmente, espero que isso seja resolvido graças a todos os parceiros no caminho diplomático. Até onde iria para ter boas relações transatlânticas? Significa dar ou vender a Groenlândia aos americanos? Até onde os aliados europeus devem ir se os americanos avançarem em direção à ilha? Você sabe, temos 10 mil soldados americanos na Polônia. Compramos equipamentos militares americanos que são os melhores do mundo. Na Coreia do Sul também. Muito bom. Mas o americano é... E tanques finlandeses? Você é. E tanques finlandeses. Aqui vai um pequeno intervalo comercial. Temos o maior exército da Europa Centro-Oriental. Atualmente, a Polônia aumentou o seu efetivo.
A percentagem do PIB destinada ao serviço militar aproxima-se de 5%. Por isso nos sentimos responsáveis pela Polônia. Eu acredito, os soldados poloneses fazem parte da nossa aliança, mas os Estados Unidos da América são um aliado muito importante para toda a ala leste da OTAN. E essas relações também se baseiam em nossa história. Esta é a relação de valores. Temos heróis da independência em comum na Polônia e nos Estados Unidos da América. Portanto, creio que devemos resolver esse problema por via diplomática. Claro, agradeço. A sonoridade da voz da Dinamarca é natural, ela é a nossa verdadeira parceira, a Dinamarca, mas eu me encontro agora observando atentamente para o ponto específico. Um mundo livre, um mundo de democracia e independência, e ao lado da grande Rússia. Presidente Stibb, falo ao senhor, pois, com o secretário-geral, é tido como um dos sussurradores de Trump. Você sabe, agora você está na lista sendo alvo de sanções. Você ingressou recentemente na aliança da OTAN. Foi bem a tempo de sua dissolução? Não, de forma alguma. Na verdade, eu acho que estamos no processo de criando uma OTAN mais forte do que vimos desde o fim da Guerra Fria. Isso é praticamente a OTAN 3.0. Lembre-se de que, após o fim da Guerra Fria, muitos países da OTAN realmente baixaram a guarda em termos de gastos e capacidades de defesa, enquanto um país como a Finlândia, que ficou de fora, não fez isso. Ainda temos o serviço militar obrigatório. E falando do Ártico, temos a maior força militar com capacidades árticas da Aliança. Temos 1 milhão. Pessoas, homens e mulheres, que receberam treinamento militar em condições árticas. Então, acredito que estamos realmente fortalecendo a aliança neste exato momento. Dobramos a fronteira com a OTAN, com a adesão da Finlândia e da Suécia. Portanto, isso cria uma nova OTAN, onde a Europa assume mais responsabilidade. Então, nos leve aos esforços diplomáticos e como você está tentando fazer isso, porque, veja, nós vimos no fim de semana, você junto com seu colega norueguês enviou essa mensagem para Trump pedindo uma diminuição das tensões. Ele respondeu bem rápido, dizendo que não está mais pensando apenas em paz. Quem ou o que pode dissipar as tensões sobre a Groenlândia, se não for você? Obrigado, Alex. Obrigado, Alex. Quando quiser responder essa, Mark, fique à vontade. Não, quero dizer, escute, agora estamos em uma fase do relacionamento transatlântico e você sabe que sou pró-Europa, pró-América e, portanto, por padrão, pró-transatlântico. Estamos em um relacionamento que é muito mais direto do que jamais foi. Quero dizer, os canais de comunicação diretos com o presidente e a administração são realmente bons e sólidos. E então, em algum momento, às vezes surgem situações inesperadas vindo de diferentes direções. Tentamos lidar e resolvê-las. Em relação à Groenlândia, há duas correntes. Uma é desescalar e a outra é escalar para então desescalar. E eu acho que, no fim das contas, vamos encontrar uma saída para isso. Se alguém tivesse me dito em Washington, para o 75º aniversário da Aliança, que aumentaríamos o gasto com defesa para 5% no próximo ano, eu diria, você não entende de relações internacionais ou procure ajuda de um médico. E nós fizemos isso. E eu acho que precisamos agora de um processo pelo qual comecemos a trabalhar em um problema real, que é a segurança no Ártico. Infelizmente, como o Mark disse, temos 7 países árticos, um deles com um enorme poderio militar que pode ajudar a lidar com isso. Vamos trabalhar para um processo que nos leve a uma cúpula da OTAN em Ankara para fortalecer a segurança no Ártico dentro da aliança. Trabalhamos nisso. Nadia, queria falar sobre o dinheiro. Este ponto é central para a pergunta: a Europa pode se defender? Nosso tema de hoje. A UE libera centenas de bilhões para reforçar a defesa. Você é parte integrante disso. Vocês aceleraram o passo. Sua mobilização de capital em investimentos de defesa. Isso é algo novo para o seu banco, vale ressaltar. Quanto você vê do seu futuro sendo voltado para projetos de defesa e relacionados à defesa?
Houve uma mudança radical nos últimos 2 anos. E estávamos justamente conversando com o Alex, que no passado também trabalhou no Banco Europeu de Investimentos, sobre como as coisas mudaram nos últimos anos. Nesse sentido, ampliamos o escopo dos projetos que estamos financiando e alcançamos esse número mágico de 5%. Do nosso financiamento dentro da União este ano, ou melhor, no ano passado, em 2025. Então, superamos nossas metas. Esperávamos atingir esse nível este ano em 26, mas já conseguimos em 25. Temos um pipeline muito robusto de projetos emblemáticos, vários deles na Polônia, aliás. Então, isso é solidariedade europeia, de fato, apoiando a defesa da Polônia na frente leste. Portanto, minha resposta seria, sem dúvida, sim, a Europa pode se defender. Paul, gostaria de passar essa questão para você também, porque há um papel para o setor privado aqui. A OTAN está tratando a preparação médica como parte da defesa coletiva. Vocês têm muitas de suas capacidades ancoradas na Europa. O que você tem ouvido sobre a defesa europeia nos últimos dias faz você se sentir seguro como empresário? E como você vê o papel do setor privado? Sabe, os temas que estão sendo discutidos são obviamente extremamente importantes e confio no processo de que as pessoas chegarão à conclusão certa. Acho que a saúde é subestimada quanto à gravidade do que pode acontecer se a soberania da saúde, a soberania da inovação e a proteção das populações forem deixadas em segundo plano. Acho que a OTAN já destacou esse ponto sobre garantir que as pessoas possam obter os medicamentos de que precisam em tempos difíceis. Eu acho que durante a Covid, minha experiência pessoal foi receber ligações de chefes de Estado, ministros da saúde, dizendo que precisávamos medicamentos, dê para nós, não dê para mais ninguém. Isso rapidamente se delineou e fragmentou, e isso nos preocupou muito, dada a importância de trabalhar juntos para encontrar unidade, garantindo que façamos coisas pela Europa, sem receios. Mais de 50% dos nossos gastos em manufatura e P&D estão na Europa. Por isso, acreditamos que somos das poucas empresas que têm essa resiliência de fornecimento. É um momento real para a Europa. Talvez não seja na mesma escala de conversa e a Groenlândia, mas é um momento real. A Europa é, há muito tempo, um dos grandes descobridores de medicamentos, os grandes fornecedores globais. A pressão de Donald Trump sobre o preço dos medicamentos na Europa colocou o assunto em foco. E pela primeira vez, a China e os Isaacs Ryu publicam mais artigos clínicos, ganham mais prêmios Nobel e descobrem mais medicamentos do que a Europa. E a Europa está ficando para trás, e é um momento crucial. Eu só gostaria de acrescentar algo e, de certa forma, recomeçar um pouco. Estamos falando sobre se a Europa consegue se defender e algo interessante é que não mencionamos Rússia ou Ucrânia. Acho que é isso até agora nesta conversa. Isso mostra como a conversa mudou. Gostaria de retomar o assunto para agora, capacidades de defesa, gastos, que também estávamos falando sobre o presidente polonês. Você sabe, já sabemos que vocês estão projetando chegar a 5% do PIB este ano. Vocês estão fazendo todos esses investimentos, centenas de bilhões de euros, mas continuam dependentes dos americanos em áreas essenciais, como transporte aéreo, sistemas de comando e controle estratégico e inteligência de alto nível. Tem a impressão, após os fatos dos últimos dias, de que os europeus estão em urgência para aumentar a capacidade de lidar com um conflito prolongado sem o Zebneruá. E qual é o plano B se a diplomacia falhar? Eu entendo a sua pergunta, mas gostaria de assegurar que a nossa independência, a soberania polonesa, são muito fortes. Primeiro, eu acredito nos soldados poloneses, claro, na nossa história e na nossa prontidão para lutar contra qualquer um que queira invadir a Polónia. Então nós nos sentimos um país forte no flanco leste da OTAN, mas também acreditamos na diplomacia. Isso é algo perfeitamente natural. Na OTAN, nossa cooperação com a OTAN
E com a União Europeia, a diplomacia é, claro, a parte das garantias de segurança, mas o que podemos fazer como República da Polónia, que nossos amigos também estão fazendo, eu vejo o Presidente aumentar o orçamento para o serviço militar e isso foi uma grande conquista para a Europa. Mas o que aconteceu em Haia, Donald Trump, eles pressionaram fortemente os europeus. Isso resultou em elevar o custo financeiro do serviço militar. E o PIB. Além disso, União Europeia legal. Donald Trump será pressionado por ele para aumentar esse orçamento. Isso não é nada bom. Sim, e muitas nações europeias ainda não o realizaram. Feito isso. Então, sabe, nós temos grande problema com o recheio. Para nossa segurança e responsabilidade pela segurança, europeu, União. Vou te atender em um instante, senhor. Secretário-geral, é claro. Mas, presidente Stubb, gostaria de lhe fazer uma pergunta primeiro. Você percebe essa urgência em relação a um plano B? Entre os seus parceiros europeus, é necessário? Quem deve liderar a iniciativa? É injusto. Estamos aqui no painel com a Finlândia e a Polônia. Sabe, você é realmente se dedicando bastante na defesa, especialmente Finlândia, vocês têm essa abordagem abrangente para a defesa em seu país. Seus parceiros eles estão sentindo urgência? Quem precisa? Bem, quero dizer duas respostas. Primeiro, uma resposta direta à pergunta deste painel. A Europa se defenderá? Minha resposta é, com certeza sim. Os americanos. Sem as Américas, digo, como mais tarde. Bem, veja só. Mas você depende deles para o essencial. Como fazer isso em escala com a duração e intensidade exigidas? Supondo que os Estados Unidos cortassem o fornecimento de alimentos. Bem, se analisarmos a defesa com postura da Europa em geral em um país como a Finlândia. Então, como fazemos isso? Sim, temos recrutamento. 1 milhão já fizeram isso. Pudermos? Sua próxima pergunta será, eles voam sem americanos? Não, não tem. Mas será que confiamos que continuarão voando? É do interesse dos Estados Unidos fazer isso. Acabamos de comprar 64 F-35, o maior arsenal da Europa e da Polônia. Temos mísseis terrestres de longo alcance. Não temos isso porque estamos preocupados com Estocolmo, certo? Então a conclusão é, se você me perguntar, as forças finlandesas conseguem se defender disso? Um ataque russo? Toda a defesa. A postura de como você faz isso? Sim, podemos. Mas então, a segunda questão a qual você se referia, acho que também precisamos entender que você luta guerras no campo de batalha, mas você as vence em casa. E isso significa que todos nós precisamos focar mais em segurança abrangente. O lado civil das coisas. É por isso que temos abrigos civis para 4,4 milhões. É por isso que temos uma segurança de suprimentos para não entrarmos em nenhum tipo de problema. Com falta de alimentos, falta de energia. Ou redes elétricas. Porque nós temos. Muitos estados europeus precisam desenvolver essa habilidade. Meu ponto absolutamente final. É muito bom falar sobre percentuais, mas não se vence guerras com simples percentuais, e sim com capacidades que você precisa ter sempre em estoque. Aliados europeus da OTAN devem buscar capacidades equivalentes às dos Estados Unidos. Bem, isso é Para se precaverem? A OTAN foi construída assim, de modo que o Canadá e os aliados europeus da OTAN fossem completamente integrados. Isso não significa que os EUA venham ao resgate da Europa, ou que a Europa venha ao resgate dos Estados Unidos. Nós trabalhamos completamente integrados, e para a proteção tanto do EUA quanto da Europa, é crucial que a OTAN exista. Havia um grande motivo de irritação do lado americano em relação à OTAN, e o grande incômodo, desde Eisenhower, era que os EUA estavam gastando muito mais do que a Europa gastava. Mesmo hoje, os EUA estão gastando 3,5% do PIB em defesa básica. Nós estamos gastando na Europa